esse segundo turno vai ser, obrigado pelo superchat, vai ser competitivo. Vejo o Vasco e Bahia com força para sair e vejo o Inter e Cruzeiro tendo que colocar as barbas de molho. É impressionante como a cada 2, 3 rodadas muda tudo. Inclusive, eu não sei se vocês lembram, né, Edmundo? Um pouco antes, umas 5 rodadas atrás, eu falei sobre a estatística que saiu. O Vasco tem 90%, sei lá, nem lembro a porcentagem, de chances de cair. Isso aí já mudou pra caramba. Por isso que eu não gosto desse negócio de porcentagem. Já caiu drasticamente a chance de cair do Vasco da Gama, porque a estatística é feita. Olha só, achei aqui, ó. Tava com 90%, agora tá com 66% de chance de cair. Então, acho que, cara, o futebol é muito imprevisível, Edmundo, principalmente num clube que move tanta paixão como é o Vasco da Gama, porque o torcedor empurra de uma forma diferente, né? Então, cara, hoje a gente pode dizer que o Vasco, de cada dia que passa, tá ficando um pouco mais forte para sair dessa situação? Bem, o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos começou em 2003, né? Eu ainda jogava, ainda prefiro a emoção dos mata-matas, mas eu vivo de futebol e trabalho com futebol a minha vida inteira, nunca fiz uma outra coisa. Então, acompanho, eu consumo futebol quase que diariamente. O Campeonato de Pontos Corridos sempre foi assim. O campeão, a maioria das vezes, dispara, mas todos os times oscilam nessas 38 rodadas, né? Eu acho que o grande pecado do Vasco foi insistir com o Maurício Barbieri. Se tivesse feito a troca um pouco antes, o Vasco teria reagido antes. Claro que chegaram 4 jogadores, não são nenhum grandes craques, com exceção o Payet, né? A gente ainda precisa ver. Mas quando você tem um técnico que organiza bem o time, não precisa ser nenhum Fernando Diniz para fazer um jogador, né, melhorar a sua performance, né? Nota 5 virar nota 7, nota 7 virar nota 8. Enfim, que eu costumo falar bastante aqui no canal. Então, se o Vasco manter essa crescente, embora agora seja o período mais duro, né, mais difícil do campeonato, porque são 2 jogos fora de casa, dois times fortes, que talvez o Palmeiras não esteja tão focado no Campeonato Brasileiro, mas o Bahia está, e a demonstração foi dada ontem, lá no jogo na Fonte Nova, né? Ganhou de um dos grandes times do campeonato, que é o Red Bull Bragantino, de goleada. Enfim, eu acho que é a sequência mais difícil, até porque é a próxima, mas eu estou confiante que o Vasco vai conseguir passar por ela, sei lá, com uma vitória e um empate, com uma vitória e uma derrota, com 2 empates, quem sabe. Eu acho que vai passar bem, que aí depois começa a ter os jogos em casa, né? Porque o Campeonato Brasileiro, a vantagem é essa. Você tem 19 jogos em casa e 19 jogos fora. Mas o Vasco está jogando muito bem. O Vasco encontrou uma forma de jogar, dando mais liberdade para o Lucas Piton, né, para ele apoiar. Ele está efetuando bons cruzamentos, tem a presença de área com o Verratti, tem o oportunismo, né, que ontem foi com o Serginho, no outro jogo contra o Grêmio foi o próprio Verratti. Então, eu acho que a gente vê boas coisas, e a minha experiência diz que esse astral vai facilitar muito para que o Vasco consiga os resultados que ele tire da zona de rebaixamento. Eri, eu vi muita gente falando, né? Principalmente o vídeo do Edmundo viralizou no Twitter, no TikTok, no Instagram, porque foi muito espontâneo. Nos grupos, em todos os lugares. Aliás, eu recebi muita mensagem depois da nossa live, muita mesmo. Cara, eu vi pessoas falando assim: impressionante como o clima muda, como a torcida do Vasco empurra, blá, 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 blá. Teve gente também, claro, do outro lado falando: e uma vitória dessa, e o pessoal muito feliz, etc., chorando, blá, blá, blá. Aquele tipo de coisa que a gente já está acostumado. O Eric caiu?
Não. Voltou. Não cai. E, Hélio, eu queria que você falasse pra gente sobre o seu sentimento, se você acha que esse clima... porque, cara, eu acho que o futebol é muito isso, né? A gente via há pouco tempo atrás jogadores com a bola queimando no pé, com medo, pressão, mesmo sem torcida, às vezes, né? Mudou o clima, eu acho, no Vasco da Gama. O que você acha dessa perspectiva agora para o segundo turno do Brasileiro? É natural. Houve uma mudança muito grande com a chegada do Ramon Dias. Mas esse amor, essa empolgação, esse otimismo, essa certeza, esse sentimento, isso já existe no Vasco, sempre existiu e sempre vai existir. Tanto é que o próprio Paê, ele viu 8 mil pessoas, 8 mil vascaínos que amam o Vasco e recebendo ele no aeroporto. Em que posição estava o Vasco na tabela do campeonato? Em que posição continua? Estava de um jeito o Vasco, e mesmo assim o Maracanã lotado. O vascaíno ama o Vasco, independentemente do time. É claro que quando o time está motivando, hoje mesmo aqui na promoção, o Bruninho falou para mim, e sabe, domingo é contra quem mesmo, Eri? Aí eu falei, contra o Palmeiras, aqui em São Paulo. Aí ele falou, contra o Palmeiras? Eu falei, E eu falei com um sorriso. Por quê? Porque eu também, como torcedor, estou confiante. Mas o Palmeiras é um time muito bom. Sim, o Vasco está crescendo o tempo inteiro. Tem 3 jogos que a gente não perde. Tem 3 jogos que a gente vê uma evolução muito grande. A gente vê uma coletividade, como eu venho falando, muito grande. Isso, para a gente, para nós torcedores, é motivo de muita alegria, de muito otimismo. Claro, pé no chão. Não ganhamos nada e nem vamos ganhar. Vamos ganhar sim. O que vamos ganhar? Vamos ganhar o direito de permanecer onde a gente merece estar. A gente é a primeira divisão. Esse é o Vasco. Esse é o Vasco. Como bem disse o Edmundo, eu não gosto de falar do passado, mas eu vou falar. O fato de você não colocar capacitados, eu sempre falo isso para ele, é preciso ter uma equipe capacitada, como no teatro, como na televisão, a gente precisa de um diretor experiente para nos dirigir. O jogador de futebol é a mesma coisa, ele precisa de um treinador experiente para poder orientá-lo. E hoje a gente vê um Vasco, mesmo com uns jogadores que não tínhamos, mas quem trouxe esses jogadores? Quem indicou esses jogadores que hoje nós temos? Foi o Ramon Dias. Ele trouxe para cá os jogadores que ele, pensando, vendo o time, falou, eu preciso desse. Vocês já notaram que a gente não está falando mais do Ryan? Que é uma peça fundamental e tal e tal. Não falamos mais do Ryan, sabe por quê? Porque ele trouxe um cara experiente, goleador, que falou assim, alô, confiem em mim. Mais uma vez, para mim, assim, o Clube de Regatas Vasco da Gama, que faz parte da minha vida, da minha família, está fazendo aniversário. E o Vasco da Gama é tão genial que nos trouxe de presente esse senhor chamado Ramon Dias. Ô Edmundo, até já aproveitando o gancho do Eric Johnson para falar sobre o Ryan, isso aí mostra também uma confiança nos reforços e até um jeito de repente, o Ramon Dias, que é um cara experiente, não expor o próprio Ryan sabendo do talento dele, né, cara? O que você acha dessa forma que tá tratando por enquanto, que deu uma sumida o Ryan, às vezes nem relacionado ele é, cara? Bom, eu tinha um grande sonho na minha vida de jogar profissional com a camisa do Vasco. Eu realizei esse sonho no dia 26 de janeiro de 1992. Eu entrei num time pronto. Se eu falar o time aqui, o torcedor do Vasco vai ficar de boca aberta. Fala, por favor. Era Regis, Luiz Carlos Vinck, Alexandre Torres, Jorge Luiz e Eduardo Cachaça. Luizinho, Giovanni, William e eu, Bebeto Sorato. Esse time foi campeão, tinha sido campeão brasileiro em 89 e se manteve no Vasco, né? E não sei por que, por um aborto da natureza, nós não fomos campeões brasileiros naquele ano. Acho que muito pela... Futebol é doido. Mas por que eu estou falando tudo isso? Você precisa ter um time forte, organizado, para você colocar um menino da base. É claro que o Ryan subiu ao time principal, estreou no time principal e estreou bem, né? Fazendo gol no jogo contra o Inter, eu não esqueço, de forma precipitada. Talvez hoje, se ele ganhar uma oportunidade com o Ramon Dias, ele vai jogar muito melhor
do que ele jogou no passado. Só que eu venho de uma escola, e Ramon Dias, um pouco mais velho só do que eu venho de uma escola de que você precisava competir internamente para estar preparado para o jogo. E me parece que é isso que tem acontecido nos treinamentos. Quem se destaca nos treinamentos ganha a oportunidade de repetir isso no jogo. Foi assim ontem com o Serginho, foi assim no último jogo, ou no penúltimo jogo, ou no jogo contra o Grêmio, com o Paulinho, que eram jogadores desconhecidos do público geral aqui no Brasil, criticados por mim, sou bem honesto, não tenho vergonha nenhuma, porque naquele momento ali, a gente esperava que o Luiz Melo e o Paulo Brax trouxessem jogadores que pudessem resolver, como o Medel, por exemplo. Né? E aí a gente sonhou com Felipe Coutinho e trouxeram o Serginho, enfim, o Paulinho e tudo. Mas, independente de qualquer coisa, na mão de um técnico bom, os jogadores se transformam. E eu acho que isso que vai acontecer com o Rayan. Né? Mas ele precisa estar no clube, permanecer, não ser vendido precocemente, aquelas coisas que a gente sabe que acontecem em clubes que não têm a grana, né, para manter as suas joias. O Vasco perdeu recentemente, de forma barata, muito barata, eu diria, jogadores que, se hoje estivessem no clube, eu diria que o Vasco estaria lá na ponta de cima da tabela. O Edmundo, antes disso, tem muita gente perguntando sobre essa nova lesão. O Gabriel Dias, parece que a lesão vai ser um pouquinho séria, vai ficar um tempo fora. Você acha que o Vasco, principalmente agora que está improvisando o Bambu, precisa ir atrás de um outro lateral direito, pelo menos? Acho que tem 3, 4 dias para contratar jogadores sem contrato. Se tiver uma oportunidade boa de mercado, eu acho que sim. Mas tem o Puma Rodrigues, ele precisa se esforçar um pouco mais na marcação. Não sei se o Paulo Henrique ainda permanece no Vasco, se já saiu. O jogador que vem emprestado do próprio Atlético Mineiro. É uma pena o Gabriel Dias, ele estava voltando depois de um ano, um jogador bem forte, voluntarioso, mas é muito natural. Quer dizer, você, quando volta, porque imagina você ficar sem trabalhar a sua musculatura por quase um ano. Depois você expõe ela ao esforço máximo. É natural romper. É natural você proteger um joelho, romper o outro. Enfim, mas eu desejo a ele toda a sorte do mundo, toda a alegria, né? Pensamento positivo, muita saúde, muita paz. E ele vai dar a volta por cima e vai retornar aos gramados e vai dar sequência à carreira dele. Mas acho que se tiver oportunidade, sim. Mas eu sou muito a favor de recuperar jogador, sabe? Eu acho que é mais fácil fazer o Puma se adequar. Por que o Bambu está jogando ali improvisado e está jogando bem? Sabe? É muito mais fácil o cara da posição se adaptar, ir um pouco menos. Ele não jogou de zagueiro pela seleção uruguaia. Enfim, estou tentando aqui criar uma situação, porque o Vasco comprou ele, né? O Vasco comprou os direitos federativos do Puma Rodrigues, jogador da seleção, provavelmente vai continuar sendo convocado. Você não pode fechar os olhos para um ativo do clube, entendeu? Eu acho que é um dever também do técnico. A gente está elogiando muito. Eu sei que os problemas do Ramon Dias são gigantescos, né? Não pode ele parar e cuidar única e exclusivamente do Puma Rodrigues. Mas esse é um dever do técnico também. No dia a dia, os técnicos são chamados de professor. Então, o que faz um professor? Ensina o seu aluno a ter um comportamento diferente do que ele teve. E eu acho, cara, eu não conheço o Puma Rodrigues, não, mas só assistindo os jogos do Vasco, ele tem capacidade, ele só é esperto. Sabe aquele cara aqui? Eu vi você. TBH em campo. Eu acho que é isso.